Um deles, né, que eu já vou puxar aqui, é sobre o planejamento financeiro, sobre como dizia o Alexandre Pires, essa tal liberdade, né, que é citada, que todo mundo fala de ter liberdade financeira. E a gente ter a liberdade financeira como uma independência completa de aposentadoria. E nós temos também aquilo que a gente conversou, pode ser uma liberdade parcial, né? Porque levantaram alguns dados, trouxeram alguns dados lá nas plenárias e tudo mais, mas tem um ponto muito importante que foi falado e eu acho que é importante, porque eles trouxeram que as gerações passadas, o pessoal ficava 10 anos numa empresa, 20, 30 anos, né? Eu tenho o exemplo do meu pai que ficou quase 30 anos na mesma empresa. E só que hoje não é a realidade. Então, você hoje, mesmo como CFP, mas não atuando tanto na área do planejamento especificamente, mas como gestor de pessoas. Então, acredito que você vê essa realidade, né? Que a pessoa não fica 10 anos mais, talvez, numa empresa, e que essa liberdade ou essa independência, ela pode ser em ciclos, porque às vezes a pessoa vai ficar 5 anos, depois ela tira um ano sabático, vai fazer outra coisa, vai até se aperfeiçoar para uma nova profissão que está surgindo, estão criando, novas profissões estão sendo criadas. Então esse tema foi um tema que foi muito debatido, né? Além de expectativa de vida, que daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho sobre isso também, mas que o quanto que dessa mudança de comportamento de trabalho mesmo, efetivamente, o quanto isso pode influenciar na questão da liberdade. Então, a liberdade financeira, ela não é só a liberdade de aposentadoria, ela está relacionada a liberdades momentâneas ali no momento e desse papel do planejador, de ajudar as pessoas na conquista cíclica ali também, não somente do plano final, né? Então, como é que você vê isso, né? Como é que você vê esse cenário para a gente poder trazer mais pontos aí, né, do que só isso que foi dito? Eu acho que, assim, essa questão dos ciclos, ela entra muito do que a gente fala do equilíbrio também. Então, não é a gente só pensar lá na frente, na hora da aposentadoria, de quando eu não tiver condições de trabalhar mais, mas de ter esse equilíbrio. E aí é muito isso, de eu poder fazer uma transição de carreira. Eu costumo falar que dinheiro é liberdade. Esse é meu conceito, né? O que é ter dinheiro? É eu ter mais liberdade, eu conseguir fazer mais escolhas. E aí, concordo muito nisso, porque muitas vezes o que vai acontecer? Essa liberdade financeira parcial, ela às vezes vai te permitir trabalhar com aquilo que você gosta pra caramba, que você faz bem, faz sem muito esforço. Talvez você não vai ganhar o mesmo dinheiro que você gostaria, mas é uma coisa que te dá muito mais prazer. Então, você vê gente que às vezes gosta de trabalhar com marcenaria, por exemplo. Pô, é um hobby ali pro cara. Ele não vai ficar naquela pressão de construir porque o prédio tá isso. Não, é uma marcenaria mais artesanal, um negócio bacana. Talvez seja mais difícil dele ganhar muito dinheiro com isso, só que ele não precisa. Por quê? Porque ele foi criando uma liberdade financeira em que ele tem, de um lado, o INSS, do outro ele tem uma reserva financeira, do outro ele tem um imóvel que gera renda, do outro... Então, ele vai criando de uma forma ali que aquilo ali vai ser um complemento de renda e ele vai continuar. Até porque o parar de trabalhar também é muito ruim, assim, pô. Não funciona assim, né? Pô, começa a trabalhar lá com 16, 17, 18, agora cada vez mais distante, mas começa a trabalhar com 18, de repente eu chego e pum, paro, acabou. Pô, você vai fazer o quê? Você vai ficar na praça, vai jogar dama? Eu acho que para a maioria das pessoas, pelo menos, não vai fazer muito sentido. Então... Isso que você tá falando aí que é legal, porque foi um tipo um debate, né, onde tinham 3 pessoas e um mediador falando, né? Obviamente que eu não vou lembrar de todos os detalhes aqui, mas os pontos principais mesmo. Que foi o seguinte: o principal que estava falando já é um senhor aposentado. E ele era professor, né? Eu até me fugiu o nome dele aqui. Mas ele falou assim: nos primeiros 6 meses, quando eu chegava para os meus colegas aposentados e perguntava para ele como é que estava a aposentadoria, a resposta era sempre assim: cara, tá fantástico, eu tô feliz, nunca tive tão feliz na minha vida.
Mas passa um ano e meio, o cara tem muita energia, ele fala... Aí, na universidade, que esse professor dava aula, eles falam assim... Aí todo mundo volta para trabalhar de graça, inclusive, muitas vezes, porque ele não consegue voltar mais pro mercado, ali naquela condição do contexto dele, que ele estava falando. Quer ser útil, né? O cara quer ser útil. Então, assim, ele falou assim, eu tenho um setor lá que eu coordeno, que é justamente o setor dos professores aposentados lá, que é os caras que querem continuar fazendo alguma coisa, porque deu um ano e meio o cara queria voltar. Ele já teve aquele sabático, ele já teve aquela férias prêmio ali, né? Vamos falar assim. Mas ele quer voltar, porque o cara não aguenta, né? Você vai envelhecendo, inclusive, né? Dessa questão eu acho que a cabeça não foi feita para ficar parado. O corpo nosso não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para movimentar. Então, isso vai sentir falta, vai bater ali em algum momento. Mas, se você tem opções, é muito melhor do que você chegar lá na frente e aí... Não, eu preciso fazer tal coisa, continuar trabalhando e piorar. Porque no final da história, quando a gente fala de liberdade financeira, é porque se você não criar, né, um mecanismo ali que vai te gerar algum patrimônio que vai poder te ajudar nessa fase, você vai ter ali 3 opções, que é ou depender de alguém, né? Então você vai, sei lá, um filho vai te ajudar e às vezes é difícil você contar com isso. Ou você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, ou você vai ter que continuar trabalhando. Então, assim, o precisar continuar trabalhando que é a grande questão. Eu acho que precisar, mas precisar garantir o mesmo padrão de renda, que eu acho que é o problema maior, né? Porque precisar, beleza, talvez continue precisando. Mas você garantir o mesmo nível de renda, com o mesmo nível de intensidade, talvez é difícil. Algumas profissões nem permitem isso, né? Vamos pensar aqui um dentista. Talvez seja impossível. Óbvio, né? Nós temos as exceções dos dentistas que vão dar conta, mas um plantonista, um cirurgião cardíaco, né? São profissões muito, muito minuciosas ali, com um esforço físico, laboral muito grande. Mas e nos planos de curto prazo também, que eu falei aqui, né, dos ciclos, né, aqueles planos de 5 anos, aqueles projetos ali, às vezes um pouco menores, sei lá, uma compra de uma casa, uma liberdade parcial, né, então, ou esse período sabático, ou essa mudança de profissão, porque então, igual a gente está falando, profissões novas estão sendo criadas, né, a gente está, no livro que a gente está lendo aí, né, de CS, ainda fala muito de TI era uma profissão que não era importante e talvez nem existia. Hoje ela já faz parte do organograma como talvez uma área fundamental. Então, você ter essa liberdade de poder fazer essa transição também é fundamental, né? Porque às vezes aquilo que você sabia, aquilo que era a sua profissão, muitas vezes ela pode até deixar de existir em algum determinado momento, né? Eu gosto muito da abordagem do Serbasi, né? Também teve lá, né, no evento. Mas eu gosto muito da abordagem dele, que ele fala da questão de quando você engessa o seu orçamento e quando você tem uma liberdade do seu orçamento. Então, por exemplo, o que é o padrão? A pessoa já começa a trabalhar, vai lá e financia uma casa por não sei quanto tempo. E aí, isso aí bate diretamente com o que você está falando, por quê? Porque você começa a ter uma obrigação, às vezes você não vai conseguir viver esse ciclo porque você tem uma dívida ali que está acontecendo. Quando você tem uma liberdade maior nessas fases, você consegue, por exemplo, parar, fazer um MBA fora do país, voltar com um currículo muito melhor, né? Ou ter uma experiência internacional, voltar... Ir para um grande centro, né? Tem gente, o Brasil é muito grande. Isso, né? Ou ir para São Paulo, depois, você foi em São Paulo, igual no nosso mercado financeiro. O cara foi lá, foi para São Paulo, vai para uma gestora bacana, não sei o que, aprende pra caramba. E esse cara volta valorizado. Depois ele pode ou montar a empresa dele, ele pode ou trabalhar em alguma outra empresa, mas ele conseguiu fazer essa transição. E aí eu acho que para esses ciclos entra muito essa questão da flexibilidade do orçamento, de você não ter ali dívidas, de você não ter gastos fixos que vão ser muito difíceis de ser mudados. E aí eu só acho que tem um problema aí, que é o cuidado em elevar o patamar de vida, né? Então tem você não tem a dívida, mas também você não guarda, você não
você não tem essa flexibilidade, que você vai subindo tanto o padrão que fica inviável de manter. E aí entra o que tem até a frase, né, do cara que palestrou lá pra gente no último ano, que é: o paladar não retrocede. Então é muito ruim você reduzir padrão de vida. E aí, e quando você está pensando numa vida em casal, em família, aí é mais difícil ainda. Pô, você explicar para o seu filho de 4 anos que ele tinha um monte de coisa que agora não vai ter. Dado até da escolinha ali, muitas vezes. Exato. É uma série de coisas muito complicada e que ninguém quer. Então, assim, aí você vai fazer de tudo para não cair isso. Então, eu acho que entra muito aí também. Você ter essa disciplina financeira de não ir crescendo as suas despesas na mesma proporção que a sua renda vai crescendo. Então, de ter uma boa folga ali, porque se você precisar reduzir, você ainda consegue manter ali, mesmo que guardando menos, e por aí vai. Então, acho que é por aí também.